Ei pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de química? O assunto de hoje será tipos de reações químicas. Um assunto tranquilo, bem curtinho, e a gente vai aproveitar para entender ele todo direitinho, certo? Vamos começar! Bom, algumas transformações químicas, algumas reações químicas nós estamos acostumados a presenciarmos, certo? É o caso, por exemplo, da reação de decomposição, é o caso da reação de combustão. São reações que fazem parte do nosso cotidiano. A decomposição de uma fruta, a reação de combustão que acontece dentro do carro, dentro da moto, na boca do nosso fogão, certo? Essas reações são do nosso cotidiano. Mas existem outros tipos de reações químicas, e são essas que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Então vamos começar. O primeiro tipo de reação química que a gente vai ver hoje vai ser a reação de síntese ou reação de adição. Quando você vai adicionar alguma coisa, agora eu vou lembrar de você lá na matemática, aquela matemática bem simples, as 4 operações, certo? Dentro das 4 operações a gente tem a adição. O que é a adição? Você vai adicionar um número com o outro e ter um resultado. Ou seja, 5 mais 3, bem simples, você tem 2 números. E no final dessa adição você tem um número só, você tem o número 8. 5 mais 3 igual a 8. Uma reação de adição na química é a mesma coisa. Sempre você vai ter 2 reagentes, ou mais do que 2, pode ter 3, pode ter 4, não importa. Mas sempre você vai ter uma maior quantidade de reagentes e no produto você vai ter apenas um produto que foi formado nessa adição. Olha só o desenho que tem aqui em cima. Eu tenho um gato que está atrás do peixe, certo? Então eu tenho os 2 aqui na minha reação no reagente. Depois eu tenho um gato de barriga cheia, ou seja, o gato comeu o peixe, mas eu tenho um produto só. Então olha aqui essa reação. Eu tenho o ferro e o enxofre, são 2 elementos, certo? Vou juntar esses 2, vou ter o sulfeto ferroso, eu tenho uma molécula. Então no reagente eu tinha 2 e no produto eu tenho só 1. Hidrogênio, gás hidrogênio e gás cloro, são 2 reagentes. No produto eu vou ter o ácido clorídrico, um produto só. No reagente eu tenho o mercúrio e o gás oxigênio, e no meu produto eu vou ter o óxido de mercúrio 2, ou óxido mercuroso, certo? Então aqui a gente fala sobre reação de adição, que é aquela reação que eu tenho sempre 2 ou mais reagentes, mas no produto eu só tenho um produto, que é a síntese, por isso que também é chamado de síntese, que é a síntese da junção dos 2. A reação de análise ou reação de decomposição é aquela contrária da reação de adição. Aqui eu vou ter um reagente só e mais produtos, ou seja, olha só que interessante essa imagem. Eu tenho um ovo, certo? Eu tenho um só reagente, mas depois da seta, no produto, eu tenho o ovo e o pinto, ou seja, eu tenho mais produtos do que reagente, certo? Olha só essa imagem. Eu tenho aqui o óxido de mercúrio 2, esse óxido de mercúrio 2 ele vai sofrer decomposição, vai produzir quem? O mercúrio e o oxigênio. Eu tenho o carbonato de cálcio, e a decomposição do carbonato de cálcio eu vou formar óxido de cálcio e também o gás carbônico. Eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Essa água oxigenada vai sofrer decomposição e vai se transformar em água e oxigênio, certo? Então essa reação de decomposição é a contrária de adição. Eu tenho um só reagente e mais produtos. Uma reação de decomposição que pode ser utilizado no nosso dia a dia para poder explicar o que acontece no nosso dia a dia, ou que ainda pode vir com um textão no Enem para você identificar que tipo de reação é essa, é a reação que acontece quando o airbag é acionado. Olha que interessante. Aqui eu tenho o nitrito de sódio que vai se decompor em gás hidrogênio e o sódio. Essa decomposição é acionada quando ocorre o impacto, ou seja, quando tem a colisão, quando o carro bate, que há a colisão, esse nitrito de sódio ele é acionado e aí ele se decompõe. Se decompõe em quê? No nitrogênio e no sódio. O nitrogênio é um gás e é esse gás que vai inflar o airbag. Então qual é o gás responsável por inflar o airbag? O nitrogênio. E a que tipo de reação é essa aqui? É reação de decomposição. Como que eu sei que é reação de decomposição? Porque eu tenho um só reagente e 2 produtos. Eu posso ter mais
do que 2 produtos? Posso ter. Mas eu posso ter mais do que 2 reagentes? Aí não. Aí deixa de ser decomposição, ok? Reação de simples troca ou deslocamento. É a reação que a gente precisa ter um conceito bem claro na nossa mente. O que é uma substância simples? Porque nessa reação de simples troca, eu preciso ter obrigatoriamente uma substância simples no reagente, uma substância simples no produto. Certo? A substância simples é aquela que a molécula é formada apenas por um tipo de átomo. Eu posso ter vários átomos, mas dele mesmo. Eu não tenho esse átomo ligado a nenhum outro, só a ele mesmo. Isso é uma substância simples, tá bom? Olha essa imagem, ela vai explicar muita coisa. Eu tenho aqui um cachorro com osso e tenho a carne dando sopa sozinho. O cachorro vai fazer uma simples troca, ou seja, vai pegar a carne e largar o osso. Então eu tenho a carne sozinha e aqui no produto eu tenho o osso sozinho. Aqui eu tenho o cachorro com alguém e o cachorro com alguém. Olha só para a química, vamos trazer para a química. Eu tenho o cloro sozinho e tenho o brometo de sódio aqui. Esse sódio vai largar o bromo sozinho e vai pegar o cloro. Esse largar e pegar se dá pela diferença de eletronegatividade que a gente estudou agora, certo? Então, ele só consegue largar e só consegue pegar outro por conta dessa diferença, dessa propriedade que a gente viu agora, beleza? Então, aqui eu tenho o cloro, que é uma substância simples, e aqui eu tenho o gás bromo, que é uma substância simples. Olha o outro exemplo. Alumínio, que já está sozinho, com o ácido clorídrico. O cloro vai se juntar com o alumínio, formando o cloreto de alumínio e vai liberar o gás hidrogênio. Aqui eu tenho o ferro, a mesma coisa, o ferro com o ácido clorídrico. O cloro vai se juntar ao ferro, formando o cloreto de ferro 2, ou o cloreto ferroso, e vai liberar o hidrogênio aqui. Repare, eu tenho substâncias simples, tanto no reagente quanto no produto, certo? Um exemplo de simples troca é essa relação que tem entre o ferro e o cobre, numa reação chamada de oxidação. Oxirredução é esse tipo de reação, tá bom? Onde eu tenho aqui o sulfato ferroso com o cobre sozinho. Esse cobre, ele tá somente o cobre. Quando ele tem o zerinho aqui em cima, significa que ele está no estado metálico, fazendo um tipo de ligação metálica que a gente vai ver logo logo. Então eu tenho um fio de cobre. Esse fio de cobre está no estado metálico. Esse cobre, ele vai interagir com o sulfato e vai formar o sulfato cúprico, certo? Esse aqui e vai liberar somente o ferro sozinho. O ferro sozinho é a ferrugem, é o Fe. Então, nota-se que eu tenho uma substância simples no reagente e uma substância simples no produto. Então, eu digo que essa reação é uma reação de simples troca. Reação de dupla troca ou de substituição. A dupla troca é aquela reação em que eu tenho 2 reagentes no início, 2 reagentes no produto. Precisa ser só 2? Não. Substâncias compostas. Eu tenho substâncias compostas, tanto no reagente quanto no produto. A minha imagem, a minha ilustração diz o seguinte: eu tenho o coelho com a carne e tenho o cachorro com a cenoura. Vamos fazer uma troca, camarada. Você fica com alguma coisa, ou seja, o coelho fica com a cenoura e o cachorro fica com a carne. Todo mundo fica acompanhado. Então eu tenho somente substâncias compostas, tanto no reagente quanto no produto, certo? Olha os exemplos da química. Eu tenho hidróxido de sódio mais ácido clorídrico. Aqui é uma reação de neutralização. Toda reação de neutralização tem como exemplo uma reação de dupla troca. Então eu vou produzir um sal e vou produzir uma água. O sal produzido foi o cloreto de sódio, esse que a gente usa no nosso dia a dia. E a água. Então eu tenho substância composta, composta, composta e composta. Certo? Olha só minha outra equação. Ácido sulfúrico mais cloreto de bário. Aqui eu já tenho um ácido com um sal, certo? Então eu vou ter a formação de sulfato de bário mais o ácido clorídrico. Outro exemplo, cloreto de bário mais sulfato de sódio. Vou produzir sulfato de bário mais cloreto de sódio. Então, em todos esses exemplos eu tenho apenas reações compostas, tanto no reagente quanto no produto. Essa é uma das características, a principal das características de uma reação de dupla troca, ok?
Como exemplo dessa reação de dupla troca, eu tenho a formação de um precipitado. Esse precipitado aqui, chamado de iodeto de chumbo. Olha como que ocorre. Aqui eu tenho o nitrato de chumbo 2, e aqui eu tenho o iodeto de sódio. Vai haver aqui a junção do iodo com o chumbo na reação, formando o iodeto de chumbo. Esse aqui é o que vai acontecer, o precipitado. E o outro é o nitrato de sódio. Então eu tenho substância composta, composta, composta e composta. Quando eu tenho substâncias compostas e há uma troca entre elas, eu tenho ali então uma dupla troca. Que tipo de reação é essa? Dupla troca. Ok? Pra gente fechar essa aula com chave de ouro, tem um exercício da Mackenzie aqui que fala justamente sobre você identificar os tipos de reações que eles dão. Então aqui eu tenho reação do tipo 1, reação do tipo 2, reação do tipo 3. Esse exercício é típico da forma que pode ser cobrado esse conteúdo, certo? E você tem que identificar que tipo de reação é o que está acontecendo. Primeira coisa, você vai aqui, eu tenho 2 reagentes com um só produto. Se eu tenho 2 reagentes e um só produto, está dentro daquele tipo de reação que a gente falou, que é reação de adição ou reação de síntese. Então eu vou aqui, ou só tem síntese e síntese, ou é a letra A ou é a letra D, certo? Vamos para a segunda. Na segunda eu tenho substância composta, composta e simples, mas eu não tenho outra substância simples aqui, então não pode ser simples troca. Mas eu tenho o quê? Qual o outro detalhe dessa reação? Eu tenho um só reagente e 2 produtos. Quando eu tenho um só reagente e 2 produtos, é o contrário da primeira. Então a segunda, se a primeira é adição, a segunda é decomposição. Decomposição ou análise. Então eu tenho simples troca, não é simples troca. Por que não é simples troca? Porque aqui eu não tenho uma substância simples. A letra A é análise? É análise, porque análise é a mesma coisa que decomposição. E só pra gente tirar a dúvida, que outro tipo é esse da minha equação de número 3? Eu tenho 2 reagentes e 2 produtos. Então não é nem análise e nem adição, certo? Vai ser o quê? Eu tenho aqui uma substância simples e uma substância simples. Tenho uma substância simples no reagente, outra substância simples no produto. Então aqui é a minha simples troca. Síntese, análise e simples troca. Letra A. Beleza? Fechamos esse capítulo, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, ok? Tchauzinho, bons estudos!